A luz que Deus concedeu ao seu povo não deve ser encerrada dentro das paredes de uma igreja que já conhecem a verdade. Deve ser disseminada para os lugares escuros da terra. Os que andam na luz como Cristo na luz está, cooperarão com o Salvador, revelando a outros o que Ele lhes revelou. É propósito de Deus que a verdade para este tempo seja revelada a toda tribo, nação, língua e povo. Homens e mulheres no mundo hoje acham-se absortos na busca de ganho mundano e de mundano prazer. Há milhares de milhares que não dedicam tempo nem interesse à salvação espiritual. Chegado é o tempo em que a mensagem da breve volta de Cristo deve soar através do mundo. Eu não sei o que você faz com uma citação como essa. Primeiro eu quero te dar bom dia, felicitar você pela coragem e disposição de estar animado a essa hora da madrugada, mas eu preciso te dizer que esse ânimo, muito mais do que alguns gritos e assobios, o povo de Deus precisa marchar rumo à volta de Jesus. Isso não é para inibir o seu assobio, o seu grito, é bonito estar feliz. Mas eu creio que você veio para cá para fazer muito mais do que isso. Você veio para cá para ser levantado como um povo que tem que saber para onde está indo. Sabe de onde veio, onde está e para onde está indo. Se você perdeu o rumo disso, não tem motivo de estar aqui. Como ministro de jovem aqui do Centro-Oeste, eu venho nessa manhã falar para você uma coisa muito séria. Está na hora, definitivamente, de você sair da igreja. Pastor, mas espera aí, tudo dos apelos, tudo do que foi feito até aqui é para que a gente esteja fiel a Deus e agora você vem aqui e manda a gente sair da igreja? Eu quero dizer que você tem que entender o que eu estou falando nessa manhã. A nossa religião não pode ficar confinada dentro das paredes de um templo. Não foi para isso que Deus colocou o reino dos céus no seu coração. Não foi para isso que Jesus veio aqui. Não foi para fazer religião para nós mesmos. Eu achei muito legal o propósito dessa vigília, trazer os amigos que nos visitam, trazer os amigos que precisam conhecer e a gente repartir com eles que a razão da nossa fé é uma esperança muito grande. E essa esperança, quando ela é compartilhada, ela aumenta de tamanho. Quando a gente põe no coração e só fica para a gente, não dá certo. Eu hoje posso ter aqui na minha mão uma Bíblia, não sei qual que é a linguagem, você pode olhar aí na sua? Quantos estão com a Bíblia aqui nessa madrugada? Levanta a Bíblia aí. A minha tradução aqui é a Nova Versão Internacional. Qual outra tradução que a gente tem aí? Revista e atualizada essa aí deve ser revista aí, corrigida, tá certo? Tem várias versões, tem ou não tem? Posso lançar uma aqui nessa manhã? Hoje, muito mais do que as versões da Bíblia que corrigem aqui e ali uma linguagem no português, melhorando na linguagem de hoje, alguma outra palavra mais próxima, o mundo está precisando da Bíblia viva. E não é essa tradução que alguns até podem ter aqui. A linguagem da Bíblia viva não é a que está aqui nesse compêndio, papel, capa, deve estar nesse compêndio aí, nesse. Cada um de nós tem que ser um verso bíblico encarnado, algo que é para ser levantado diante de homens e mulheres nesse mundo, para dizer que existe o poder do Evangelho que realmente nós estamos dizendo que a gente está pregando. Nós pregamos mais do que a gente imagina, com a nossa vida, com o que a gente é. E as pessoas precisam pegar o Evangelho, elas precisam compreender as coisas de Deus. E eu gostaria que agora você levantasse e abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 14. Levanta e abre a Bíblia no Apocalipse 14. Espera aí, está acordado ou está dormindo? Posso pedir para você levantar? Levanta onde você está,
levanta, povo de Deus, com a Bíblia na mão, porque é assim que você tem que viver. Não é só por causa do verso. O povo de Deus se levanta, mas não com a mão vazia. O povo de Deus se levanta, mas com a Bíblia na mão. Acorda quem está aí do seu lado. O pastor veio aqui incomodar você que está dormindo. Abra a Bíblia em Apocalipse 14. Aquele que não consegue levantar ou aquela, fala misericórdia mesmo. Olha, Deus tem a misericórdia de você. Levanta a Bíblia na mão no meio da madrugada. Apocalipse 14. Tem gente que não está levantando nem com o chamado do Senhor aqui, ó. Está dizendo que falta luz. Tem que se erguer para ser luz e brilhar. Vamos lá. Apocalipse 14, verso 6. Dá uma olhada aí. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, povo e língua. E ele disse em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Vamos falar junto? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Amém? Eu podia continuar lendo, pode sentar. Mas eu vou ler apenas essa primeira mensagem angélica. O que é temer a Deus? Ter medo dele? O que é temer a Deus? Respeitar e aceitar seus princípios como sendo algo para dirigir a nossa vida. Os princípios de Deus valem, eu reconheço o valor deles e estou vivendo para vivê-los. Eu temo a Deus reconhecendo o que Ele ensinou. Ok. Mas é para temer a Deus e fazer o que mais? Dar glória a Ele. E eu gostaria de dizer para você que o conceito desses 10 minutos do sermão é para você ficar com isso na cabeça. O que é dar glórias a Deus? De acordo com Ellen White, na revista Review and Herald, de 1906, ela diz o seguinte na citação sobre este assunto: dar glórias a Deus é revelar o seu caráter na nossa vida, dá-lo a conhecer ao mundo através da nossa vida. Gente, muito mais do que eu e você conhecermos doutrinariamente as bases e as raízes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que nós estamos precisando é de um evangelho vivo, que transcenda as paredes de um templo e que possa abraçar as pessoas nas necessidades que elas têm. Deus se fez um de nós, habitou entre nós, e a gente viu a glória dele, a glória do unigênito do Pai. Jesus veio para revelar o caráter de Deus para nós, através do modo que ele viveu. Jesus amou, curou, pregou, isso você conhece. O que eu e você precisamos fazer no linear da história, atendendo a esse chamado de proclamar toda a nação, tribo, povo e língua, um jeito de viver que não se percebe nas ruas naturalmente. E eu queria dizer para você que infelizmente é um adventista capitalista do sétimo dia, que a religião que você professa não é uma religião cristã. Porque você é muito mais fiel ao capitalismo do que ao adventismo. A maioria de nós vem para a igreja para pedir um montão de coisa para Deus, mas não transformação. A gente quer achar que em Deus nós vamos conseguir tudo aquilo que o mundo está dizendo que a gente precisa ter para ser feliz. Você vem para a igreja precisando do quê? De emprego, de cura, de dinheiro, de bens. A maioria de nós, irmãos, não é ofender você ou a mim aqui, eu estou me incluindo. A gente acha que Deus é um faz tudo. Sabe aquele camarada que empresta, ou aliás, que tudo quanto é coisa, ele é eletricista, encanador, marceneiro.
tudo isso faz tudo, alguns de nós aceitam a religião dessa forma. A gente quer um Deus faz tudo, um Deus que conserta todos os problemas na nossa vida. Se tem um vazamento, Ele sabe como mexer. Se tem uma coisinha aqui, não é isso que a Bíblia oferece. Ele não quer fazer o céu aqui não, porque de acordo com o que a gente lê nesse livro, e inclusive lá para o finzinho dele, no livro de Apocalipse, nós aguardamos novos céus e nova terra, aonde nada dessas coisas que vão estar aqui, ou que estão aqui hoje, vão existir. As primeiras coisas vão passar. Gente, o interesse de Deus não é em coisas, é em pessoas. Coloque o coração naquilo que Deus coloca o dele. O coração de Deus está nas pessoas, não nas coisas. Religião não pode ser simplesmente esse pedir a Deus para que Ele dê um jeito das nossas necessidades presentes aqui. No pão de cada dia, naquilo que é o sonho de ter algo mais, de conquistar algum bem. Religião não é um caminho do sucesso nesse mundo, mas sim uma porta que se abre para a gente olhar para a eternidade, para ver que Deus quer dar muito mais do que os diplomas, o poder e o caminho de tudo aquilo que a gente está vivendo aqui. O que é temer a Deus? Respeitá-lo. Dar glória a Ele é o quê? Revelar na nossa vida o seu caráter. Nessa manhã eu gostaria de chamar algumas pessoas aqui à frente que hoje, diante de Deus e diante da igreja, estão se levantando para um chamado de continuidade de serviço, para levantar outros jovens para também entenderem que é hora da gente preparar um povo para a volta de Jesus. A gente veio aqui com um propósito definido, viver uma religião não do eu, essa religião egoísta que a maioria das pessoas hoje, como a geração mais narcisista que já andou sobre a terra. O que é uma geração narcisista? Narciso era aquele cara que contemplava o rosto dele onde? Ah, beleza, ele prestava culto para ele mesmo. Grande parte dos cristãos modernos prestam culto para o eu. A religião cristã é a religião que enxerga o outro e as necessidades do outro. É a religião do outro, não a religião do eu. Ama teu próximo como a ti mesmo. Qual é o maior no reino dos céus? Aquele que mais o quê? Serve. Não é aquele que tem mais posição e status. Não é como as coisas funcionam nesse mundo que funcionam no céu. O primeiro no reino dos céus é aquele que mais serve, não o que é servido. O modelo de Deus é um modelo diferente. Eu gostaria que o Manuel de Jesus Xavier viesse aqui à frente. Ele nasceu no dia 13/10/1965 e ele é membro da central de Séries. Junto dele a Eliette Rosa do Nascimento Xavier, é a sua esposa. Ela nasceu no dia 25/8/68, é também membro da Igreja Central de Séries. O Davidson dos Santos Menezes, 8/11/90, é também membro da Central de Séries. Por que eles estão aqui? Por que eles estão uniformizados? Podem vir um pouquinho mais para cá. Está o Manuel, aqui a Eliette e também o Davidson. Nos últimos meses ou no último ano aí, eles estão cumprindo o cartão de líder master de jovens. E eles fecharam todos os requisitos, apresentaram toda a pasta. Eles já são líderes de jovens investidos e trabalham, têm um ministério junto ali à sua igreja. E eles estão querendo servir de maneira mais ampla. E nessa manhã, eu tenho a honra de chamar aqui também o pastor Merig e uma pessoa muito especial que já está investida, líder master, é a filha aqui do casal, do Manuel e da Eliette. É a Larissa. Vem cá, Larissa. A Larissa hoje estuda no IAN.
e veio aqui especialmente para fazer um trabalho especial, cuidar dos pais dela, olha só. Uma família que tem servido ao Senhor. Você vai ficar aqui do meu ladinho, pastor Merig também. Pastor, Deus seja louvado pelo ministério de formação de líderes ali no distrito em Séries, como outros distritos também que têm feito esse trabalho de continuamente chamar jovens, levantar jovens para temer a Deus, aceitar os princípios de Deus, mas também dar-lhe glória, que é revelar na vida o caráter dele através de um serviço útil, abençoando outros. E eu gostaria que você, nessa hora, se levantasse comigo para proclamar a razão ou as razões de estarmos aqui nessa manhã. Posso te lembrar disso? Não tem como o exército não conhecer as raízes daquilo que a gente é como ministério jovem. E eu preciso que você se levante agora para proclamar com esses 3 líderes que aqui estão, os fundamentos, aquilo que são os alvos, a lei, o voto, o objetivo, o alvo do ministério jovem. Por favor, eu gostaria que você ficasse em pé agora e tivesse junto comigo a certeza de proclamar, junto com esses 3 líderes, o porquê que a gente está aqui. Primeiramente, você e eu temos um voto que eu peço aqui que você dê um passo à frente, por favor, meu amigo do Voto JA. E eu quero que você proclame comigo, mas só que um voto a gente faz numa posição assim, ó, posição para o voto. E agora eu vou querer, vocês podem me ajudar, Davidson? Junto com o Davidson nós vamos proclamar o voto, JA. Por amor ao Senhor Jesus, prometo tomar parte ativa nos deveres do Ministério Jovem, fazendo tudo o que puder para terminar a obra do Evangelho, ajudar a outros a terminar a obra do Evangelho em todo o mundo. Vamos fazer posições. Aqui está, por amor ao Senhor Jesus, prometo tomar parte ativa nos deveres da sociedade de jovens, fazendo o que puder para ajudar os outros e para terminar a obra do Evangelho em todo o mundo. Alguma outra grafia diferente, mas essa é a base e é a razão por que você está aqui. Você colocou a sua mão direita e falou o quê? Amando ao Senhor, você está tomando parte ativa naquilo que tem a ver com salvar outros. Então vamos lá, o alvo, por favor, alvo. A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Muito bem, obrigado. Você tem também agora o propósito. Vamos lá? Você fala. Os jovens pelos jovens, os jovens pelos... Vamos junto de novo? Os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens... Combina com revelar o caráter de Deus ao mundo? Sim, vamos lá agora em objetivo. O grande alvo é fazer o que, irmã? Salvar do pecado, guiar no serviço. Vamos todo mundo junto? Salvar do pecado e guiar? Amém. E aqui hoje, movidos pelo quê? O amor de Cristo me motiva. A grande motivação da nossa vida, o amor de Cristo. O amor de Cristo me motiva. Te motiva também? Tem motivado vocês? Gente, eu gostaria que você olhasse para as pessoas que estão ao seu lado e falasse para ela ou para ele, dizendo o seguinte: eu quero, pode olhar aí para as pessoas que estão do seu lado, eu quero que essas palavras se cumpram na minha vida. Eu quero viver essas verdades. Você está entendendo o que você está falando às 4 e pouco da manhã? Quantos querem ver Jesus voltar? O grande objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço.
E hoje, podem se assentar, existem esses 3 líderes master aqui na Associação Brasil Central. E para honra e glória do nome de Deus, eu gostaria de fazer com vocês a conjuração antes da investidura, pastor. Eu gostaria que vocês estivessem levantando a mão direita. Repitam comigo: prometo solenemente, diante de Deus e das pessoas que aqui estão, que farei o meu melhor para servir, amar e salvar todos aqueles que precisam de Jesus. E quero honrar toda essa liderança seguindo o exemplo de Cristo. Assim prometo. Amém. Pastor Merig e também Larissa, vocês agora têm a honra de investir a cada um destes líderes que agora, aqui no território da Associação Brasil Central, tem um propósito maior de continuar servindo e aproximando os jovens de Cristo Jesus. Ulisses como coordenador dos jovens aqui, pastor Guilherme também, toda a liderança de regionais. Pastor Merig também, a gente vai cumprimentá-los daqui a pouco. Eu quero fazer agora uma oração consagrando a liderança desses líderes e de cada um de vocês que também fez um compromisso nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela beleza da tua igreja e por levantar homens e mulheres para servir à semelhança do ministério de Cristo. Inspira a vida destes teus líderes, que o teu Espírito seja derramado sobre eles a cada dia, para que possam ter poder ao abrir a sua boca para pregar e além disso, para amar as pessoas que o Senhor quer salvar. Por favor, que a influência de suas vidas ilumine o caminho das pessoas e que elas possam se aproximar de Cristo Jesus. Abençoa cada um de nós nos objetivos da sociedade de jovens, para que nós não esqueçamos do que a gente está fazendo aqui e de como o Senhor quer nos usar. Abençoa teu povo, continua levantando líderes no meio do teu povo, e que para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, o mais breve possível nós possamos ver Cristo voltar com poder e grande glória, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para esses 3 novos líderes aqui, investidos na Associação Brasil Central. Gente, nós estamos hoje marcando mais uma vez a história da vida de cada um dos jovens aqui, mas também vários que estão nos seguindo pelo canal executivo, pelo Face, pela internet. Mas eu fico imaginando quantos outros têm que se multiplicar para que as ideias que estão nos banners ou na palavra de Deus ganhem
ganhem vida, pernas, braços, olhos, boca. Deus quer fazer algo muito maior e precisa de pessoas. A seara é grande, está madura e muitas vezes não tem ceifeiros. Que vocês possam produzir um efeito muito claro da liderança de vocês. Como Master Investido, Líder Master Investidos agora de jovens, que vocês possam treinar e preparar outros. Porque esse é o grande objetivo da liderança na igreja, tá bom? Obrigado pela presença de vocês.